pergunto para vocês, quais são as crenças que eu tenho sobre mim, que eu tenho sobre os outros? O que eu penso sobre mim que está me atrapalhando em tomar melhores decisões na minha vida? O que eu penso sobre mim que me impede cuidar de mim? O que foi colocado, como que eu cresci, que não cuidar de mim virou rotina, virou hábito. E para passar por essa fase de 40 mais, passar pela vida, pelos desafios dessa vida moderna na qual a gente vive, né? Precisamos justamente cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, tá? É o mais importante. Quando começamos com pequenos passos, como uma simples caminhada de 10, 20 minutos, 2 abdominais, pegar a garrafa de água e fazer um exercício do braço. Isso é muito melhor do que não fazer nada e ficar dando desculpa que eu não tenho tempo, porque 10 minutos todas nós temos na nossa vida, e é justamente sobre isso. É sobre entender e refletir qual máscara eu estou colocando em mim, qual máscara eu quero colocar. Tudo bem, eu estou colocando uma máscara de Rivotril eternamente, mas aí eu não quero mais essa máscara. Agora eu quero uma máscara de bem-estar. Agora eu quero uma máscara de sentir menos culpa. Agora eu quero uma máscara de me sentir com mais confiança. Eu preciso de uma máscara de me sentir muito mais empoderado. Mas será que eu estou procurando no lugar certo? Eu estou abrindo a gaveta ou estou puxando no lugar que é? Porque se eu não sei do que eu preciso, ao que acudir, desculpa gente, meu pensamento está muito acelerado e aí as línguas misturam, tá? Se eu não sei aonde encontrar isso, eu tenho o dever comigo mesma de procurar ajuda, porque para isso está criamos isso para vocês, essa essência feminina. Existe um estudo da Universidade de Harvard que demonstrou que uma das coisas mais importantes que tem para envelhecimento são relacionamentos emocionais positivos, atividade física, meditação, entre outros, né? Então, assim, pergunto para vocês dessas coisas básicas, porque o óbvio precisa ser dito. Eu vou aqui a falar o óbvio para vocês procurar internamente e tirar essa figurinha, cartão, não sei, enfim, para você tirar de vocês internamente e falar assim, eu tenho, não tenho, eu estou fazendo, não estou fazendo, eu tenho 10 minutos diários para cuidar de mim, para fazer uma rotina de autocuidado, se não tenho, por que eu não estou fazendo? Com que eu estou me comparando? Porque isso é muito comum, eu escuto muito na minha prática, que as pessoas não fazem porque assim, eu nunca serei tanto quanto o outro, foda-se. Porque como todo mundo fala palavrão, eu também vou falar. Se eu não sou igual que o outro, eu vou ser o melhor que eu posso comigo mesmo. E isso é muito importante. Eu quero que vocês levem daqui hoje que, além de planejar semanalmente essa rotina, que era um pouco que eu tinha preparado para vocês, mas foi muito importante essa troca. Além de você se preparar semanalmente o que você deve fazer, estabelecer sua prioridade, eu quero que você se coloque como prioridade. E no momento que você se coloque como prioridade, nesse momento sim, você está pronta para criar um planner de como será essa nova jornada. Mas se você não se coloca como prioridade na sua vida, de quanto é importante cuidar de você, esse momento não chega. E a rotina te consome, e você volta no ponto inicial. Então, olhe para dentro, respire e depois você tem todo mundo no meu contato. Eu posso falar com vocês sobre mais organização, mais rotina. Mas rapidamente, porque eu sei que o tempo está... Eu vou pegar um gancho da Lil para trazer o yoga. Vou falar de uma forma um pouquinho mais resumida por conta do tempo, que temos ainda as meninas para falar. Assim, tem muita troca maravilhosa para a gente fazer. Vou me apresentar, que eu falei da Tiane, nem me apresentei. Meu nome é Samara Toniasso. Eu vou fazer já 46 anos. Eu sou professora de yoga e de meditação, mas eu sou uma praticante estudante há mais de 25 anos. Comecei muito cedinho. Eu não venho do universo físico, eu venho do mundo corporativo.
A minha primeira formação foi em economia, minha primeira pós-graduação foi em marketing. Eu fui para o mercado financeiro, trabalhei em multinacional e sempre estudando yoga, trazendo para mim o autocuidado, bem-estar e tudo mais. Eu tinha 20 anos de idade e já achava que não tinha tempo para tudo que eu ia fazer. Só fui ter filho com 30. E aí com 30 é que eu descobri que o tempo é muito relativo. Então, assim, eu passei uns 10 anos atrás por uma transição de carreira. Tudo aquilo que eu tinha investido para mim, eu pude transbordar para os outros no yoga, trazendo o yoga. E yoga é uma ferramenta de autocuidado que vai querer que a gente olhe com muito carinho para a nossa saúde física, mental e emocional, através de algumas formas. Como que eu cuido do meu físico? Através de movimentos, porque o nosso corpo é isso. Eu preciso movimentar o meu corpo, ter mobilidade, olhar o que está em desequilíbrio e cuidar daquilo que eu preciso cuidar para ter envelhecimento, sabe? Com longevidade, com muita saúde. Quando eu penso na minha saúde mental, eu preciso saber quais são as minhas prioridades, como que é a minha organização do tempo, para onde vai a minha energia, né? Física, mental, emocional. E isso é um desafio muito grande, principalmente para nós mulheres. Então eu tenho um filho, meu filho hoje está com 15 anos. Antes de vir para cá, ele veio junto, porque tem uma festa na escola, só que é uma festa na piscina, é outro nível. À noite ele tem uma festa de 15 anos. A gente roda todos os pratinhos, né? Mas assim, alguns pontos que eu gostaria muito de falar sobre yoga que não podem passar aqui no nosso dia primeiro, yoga é autocuidado. Autocuidado tem que ser inegociável na nossa vida, ainda que ela seja cheia de desafios, a gente sabe disso. Autocuidado é palavra de ordem, porque é no autocuidado que a gente vai conseguir entender como que é a dinâmica da nossa vida e esse transbordar que todo mundo falou. O que eu transbordo para o outro fala muito sobre mim. O tempo que eu coloco para mim, de uma certa forma, assim, não vou poder ficar falando muito sobre isso agora, mas a forma que a gente se prioriza é uma sinalização para o outro também nos priorizar, sabe? Então, assim, como eu lido com o meu tempo faz com que o outro também respeite esse tempo meu. Então, quando as pessoas veem o meu autocuidado, elas sabem que não poderão invadir aquele espaço, sabe? Isso é uma rotina muito criada. O yoga vai querer que a gente desacelere, porque é nessa pausa que a gente vai entender que estresse, ansiedade, tudo isso inflama o nosso organismo. Um organismo muito inflamado, que as doutoras vão poder falar lindamente sobre isso, é um organismo que vai baixar a imunidade, vai nos deixar assim mais suscetíveis a doenças, as recuperações vão ser demoradas. A gente não precisa chegar nesse limite, sabe? Físico e mental para trabalhar esse nível de autocuidado. Eu dou aula em alguns estúdios, dou aulas particulares, eu dou palestras também, porque como eu venho, eu sou a pessoa das planilhas, sabe? O meu mundo é a planilha, é a organização, é o planejamento, é tudo cronometrado. E assim, o meu olhar para o yoga é como uma ciência. É uma ciência do bem viver e do bem envelhecer. Então, assim, quando eu penso que meu físico tem que ter mobilidade, minha mente precisa estar saudável, eu junto tudo isso pensando na minha saúde, lá na frente, sabe? Em tudo aquilo que eu construo. Então, assim, 40 anos é uma idade maravilhosa, mas a gente precisa cuidar. A gente precisa saber, assim, onde eu coloco essa energia, sabe? A minha energia física e mental vai para onde, vai para quem? E isso vai pedir da gente uma pausa. Porque na hora que a gente faz uma pausa, só para finalizar assim essa parte, o yoga vai querer que a gente, através dessa pausa, regule muito o nosso sistema nervoso parasimpático. Aí depois eu fui fazendo outras pós-graduações, eu fiz uma em neurociências do comportamento, que fala muito sobre esse aspecto, né? Como o nosso sistema nervoso trabalha com a nossa rotina de hábitos, de prioridades, o nosso cognitivo, sabe? Como que é o nosso cognitivo? Como que é a nossa resposta a tudo que acontece na nossa vida que a gente não tem controle? E isso vai passar por uma organização mental, pela forma que a gente lida com todas as questões da nossa vida. Então, a partir do momento que você
regula isso muito através de respirações, a gente ativa esse sistema nervoso parasimpático que vai regular muito do simpático, que muitas vezes é estressado, não para, né? Acumula todas aquelas tensões. Então, eu gostaria muito que, assim, a gente olhasse a possibilidade da prática de yoga. Eu não sei se algumas eu sei que praticam. Quem não pratica, acho que vale a pena tentar conhecer, sabe? Porque é pensando lá na frente, os hábitos, a rotina que a gente tem hoje, vai falar muito sobre a mulher que nós seremos lá na frente, sabe? Então, assim, só para fechar, foi curioso que eu ouvi essa semana, já que a gente está falando da essência feminina, né? E o feminino vai passar muito pelo autocuidado. O autocuidado vai falar de organização mental, inclusive. Essa organização mental, eu percebo que tem muita relação com a beleza, sabe? E essa beleza, assim, é de dentro para fora, porque é a nossa energia pessoal, né? A beleza vai passar pelo estado de presença. Então, quando você está mais presente, né, no seu corpo, você vai ter um olhar diferente para esse cuidado, para essa beleza. Isso é fundamental para o bem viver. E 2 alunos muito diferentes falaram a mesma coisa para mim essa semana. Porque como o bonito do meu filho será príncipe hoje, príncipe de 15 anos. E aí a gente estava lá, eu contando para todo mundo, né, dos ensaios. Um foi um homem, um aluno meu, de 5 anos. 5 anos ele pratica regularmente comigo. Ele olhou, ele riu, ele falou para mim assim: você lembra que mãe de príncipe é a rainha? E eu tava naquele corre, né? Pensando assim, gente, como é que eu vou conciliar tanta coisa, trabalho? Aí ele falou isso, aí eu parei e falei, realmente, ó, ele falou, né? Autocuidado. E a outra pessoa que falou a mesma frase foi a minha aluna. Eu tenho uma aluna particular. Ela já está com quase 80 anos, maravilhosa, uma vitalidade, uma energia, vivendo lindamente. A filha mora nos Estados Unidos, o filho mora em Minas Gerais, então é aquela mãe que deixou os filhos voarem, deu as asas, né? Eles têm as raízes, mas têm as asas, e ela falou a mesma coisa, porque eu também contei, obviamente, da festa para ela, né? E ela riu e falou, lembra que a mãe de príncipe é a rainha? Então, assim, cadê essa rainha, né, dentro da gente? Eu acho que esse é o desafio do yoga, sabe? Quando vocês falam, compartilham todas essas histórias, é um resgate dessa rainha. E essa rainha vai passar por esse olhar da essência, sabe? Ela está aqui dentro já. Então, que a gente consiga pausar sem culpa, que a gente consiga olhar o nosso organismo como um organismo que precisa de cuidado. É um veículo, gente. É o nosso veículo para essa existência. O que está em desequilíbrio, a gente tem, felizmente, pessoas maravilhosas que vão nos ajudar muito nessa regulação física e mental. E que a gente possa ter um olhar muito gentil e amoroso mesmo para a nossa vida, sabe? Pensando lá na frente. Yoga é autocuidado, e de novo, autocuidado tem que ser, assim, palavra de ordem no nosso dia, na nossa vida. Queria poder falar mais, porque eu poderia ficar falando aqui até a noite, mas, assim, esse é o convite, sabe? E agora as doutoras vão poder, assim, trazer muito mais, né, desse conteúdo tão maravilhoso, assim, pra gente, viu? Um segundo. Eu quero... obrigada, Samara, por colocar essa palavra de autocuidado, que está tão em alta hoje em dia. E eu quero que você pense, anota se quiser em um bloco de notas no celular. Do que eu realmente preciso hoje. O que eu quero, né? Organiza o que você quer e planeje esse caminho. Ninguém passa a praticar uma atividade física, um yoga, uma corrida, assim, do nada. A gente precisa planejar muito mais com a rotina que a gente tem de vida, com o trabalho, profissão, filhos, tudo. Mas quando temos clareza, suficiente clareza do que queremos e por que queremos, se é para envelhecer bem, se é para tirar o melhor da nossa essência, para cuidar da nossa saúde, aí se conseguimos separar o tempo dentro da nossa própria vida para organizar esse dia seguinte, para organizar essa semana, para chegar essa sexta-feira e fazer essa aula de yoga. Eu sei porque a Rebeca faz isso, organizar a sexta-feira dela da yoga. E começa com o simples, separar as suas roupas, separar a roupa do treino. Começa com delegar aquelas tarefas que outros podem fazer para você ter esse tempo, esse espaço para essa prática. Avisa para seu grupo familiar, para as pessoas que moram com você, quanto isso é importante, esse momento e esse espaço dessa prática,
de yoga, de atividade física para você, para outro também respeitar esse espaço e te ajudar com outras obrigações que você tenha, compromisso com filhos. Então é super importante a gente separar o tempo previamente para conseguir lá na frente ter esse espaço. Muitos estão fazendo uma vez por semana, 2, 3 vezes. Eu faço todo dia, mas eu organizei minha vida e todo mundo que me conhece sabe qual é a minha prioridade. Desde 5:30 da manhã até 9 horas da manhã, eu estou na minha rotina minha. Depois eu estou para o mundo. Então é isso. Como falou Samara, autocuidado, autorresponsabilidade com sua vida, com sua saúde, porque dessa maneira você vai ser muito melhor ser humano para o outro que está.